Olá, pessoal, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos à nossa unidade 3 do curso de Letramento de Gênero. É uma grande alegria reencontrá-los nessa nova etapa formativa, agora em um formato especial, um videocast, que nos permitirá um diálogo mais aberto, mais sensível e profundo sobre os desafios e as potências do cuidado às pessoas transgênero na atenção primária em saúde. Nessa unidade, nós vamos estar falando um pouco sobre postura ética, escuta ativa, atendimento de qualidade com garantia dos direitos humanos. Nessa etapa, nós vamos discutir um pouco também sobre as estruturas, né, de saúde disponíveis para as pessoas trans, quais as dificuldades essas pessoas encontram para acessar os serviços no SUS. Vamos falar também um pouco sobre as práticas de acolhimento dentro da rede de atenção à saúde. O nosso foco nesse momento é compreender aspectos fisiológicos da hormonização, de afirmação de gênero, a importância do acompanhamento multidisciplinar e, sobretudo, como adaptar o cuidado para que ele seja inclusivo, humanizado e acolhedor, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Esse videocast faz parte da unidade 3 do nosso curso e tem como objetivo compreender os aspectos fisiológicos do processo de hormonização e a importância do cuidado em equipe, como adaptar os protocolos clínicos para garantir práticas inclusivas como respeito à identidade de gênero, e também vamos entender e reconhecer a identidade de gênero trans como legítima, respeitando, durante o atendimento, respeitando o sujeito com empatia e sensibilidade. Para nos ajudar nessa tarefa, hoje teremos uma conversa com profissionais do Serviço de Referência Transdisciplinar para Pessoas Transgênero, SERTRANS, bem como uma convidada especial, cuja trajetória pessoal representa resistência e reinvenção cotidiana dos corpos trans no Brasil. Vamos convidar agora o doutor Henrique Luz, psiquiatra, mestre em psicologia pela UFC, terapeuta sexual, atuando como psiquiatra no serviço do SERTRANS e preceptor de residência em psiquiatria do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto. Convidamos também a psicóloga Endy de Castro, mestre em psicologia, especialista em direitos humanos e cidadania global e responsabilidade social, MBA em gestão pública e coordenadora do NUMEPS de Calcaia. E vamos estar aqui também com a nossa querida Rochelle Santrelli, apresentadora, atriz, palestrante, digital influencer, artista, mulher trans, que está aqui hoje no nosso videocast, representando o controle social do SUS. A Rochelle vai trazer para a gente vivências potentes, né, marcada pela feminilização do seu corpo e um tempo de quase total invisibilidade das instituições para a identidade trans. Para iniciar a nossa conversa, eu queria primeiro direcionar um questionamento para a Santrelli. Santrelli, eu gostaria que você falasse um pouco, que compartilhasse com a gente um histórico da sua atuação na comunidade LGBTQIAPN+. Bem, boa tarde a todos, né? A todos, a todos. Enfim, a minha luta constantemente, né? Desde o momento que eu me conheci como mulher trans, né? E graças a Deus eu sou um ponto de referência para a comunidade. Então eu luto sempre, estou sempre lutando. Todo dia eu mato um leão, né? Todos os dias. E eu vejo coisas muito positivas, né? Como foi esse seu processo de transição de gênero? Ixi, nossa, isso tá com bons anos atrás, isso década de 91, quando eu comecei me entender, né, e ver que eu sou uma mulher trans, né? Mas para isso eu precisava de me adequar ao meu corpo. E como seria isso, né? Alguns tratamentos, mas enfim, aí já seria outra pauta. Mas aí eu fui enxergando por ser uma mulher trans dentro de um tempo que não era adequado, as pessoas não aceitavam, né, a nossa existência, a de você sair
vestida adequadamente, onde eu me sinto uma mulher. Então, de certa forma, era um tabu. E como foi para você desconstruir, quebrar esse tabu naquele momento que você falou que não existia tanta visibilidade? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito corajosa no sentido de demonstrar sempre o meu ponto de referência, o meu caráter. Né? As pessoas ainda te julgam muito pela tua cor de pele, pela tua sexualidade, pelo teu padrão, né? Histórico, né? Mas assim, eu sempre fui uma mulher digna e de respeito com a minha dignidade, com o meu caráter. Isso é o meu foco, meu caráter. Se você não gosta de mim, vai me engolir com açúcar. Mas jamais eu deixo ninguém apontar o dedo sobre minha sexualidade, sobre minha cor, minha religião. Eu deixo apontar o dedo o fato se eu não existir esse caráter na minha pessoa. Tu consegue explicar pra gente como foi essa experiência de transição? A partir de que momento tu começou a se perceber como mulher trans? Como foi essa percepção na tua cabeça de como se desenvolveu isso naquele contexto social que não era como é hoje mais acessível, né? Todo esse processo de não se olhar no espelho e não conseguir se enxergar no que o reflexo está te mostrando. Bem, eu fui criado dentro de uma família muito católica, religiosa, fui criado com meus avós. Então, assim, eu nunca tive uma identidade de ter um questionamento com pessoas gays, trans. Eu nunca tive esse contato. Me achava uma criança estranha no meio das outras. Por que eu sinto atração por meninos? Por que eu não gosto de brincar de bola? Por que eu não gosto da cor azul, diferente do meu irmão, né? Minha avó me cobrava, quando você vai trazer a sua namorada? Me cobrava a mesma forma, quando você vai trazer a sua namorada? Porque eu não posso trazer meu namorado. Porque eu não posso. Né? Menino nasceu para gostar de azul, menina nasceu para gostar de rosa. Então, assim, até entender, me enxergar, eu mesmo até me aceitar, foi uma experiência bem dolorosa, né? De eu chegar em cantos, tá chorando, porque eu não gostava de roupa de menino. Eu ganhava, a minha avó comprava, mas eu não queria aquilo para mim. Mas ao mesmo tempo que eu não queria, eu tinha que aceitar aquelas normas dentro da sociedade, da família. Então, eu me enxergava uma coisa, mas a sociedade me enxergava de outra forma. Então, assim, era um choque, né? De eu querer me aceitar e não mesmo não me aceitando, né? Porque eu nunca tive uma experiência, eu nunca era um mundo muito fechado, né? Para que hoje é um mundo muito fechado, né? Tenho uma experiência, não sabia nem o que era a palavra gay, o que era uma mulher trans. A primeira mulher trans que eu vi foi num carnaval que eu viajei. No caso, a minha avó deixou, era até de menor. Eu fiquei encantada quando eu até me lembro o nome dela, Damásio. Eu passei esse carnaval em Palmácia. Eu fiquei encantada com ela. Aquela mulher linda, aquele cabelo cacheado. E fiz milhares de perguntas a ela, né? Como que ela tinha um cabelo grande, como é que era para ter aquele corpo dela. Enfim, todos os questionamentos, né? Todas as perguntas para mim mesma, né? E eu fiquei... E é isso que eu quero, é isso que eu... Então, a minha identidade foi ela. De olhar para ela e ver que eu gosto de ver, ser o que ela de ser o que ela é. Então foi nesse momento que tu começou a se perceber como uma mulher trans. trans. A partir desse momento. Sim. Que eu tive uma figura de referência que não existia para mim. Como é que tu vê hoje essa questão de ter referências, pessoas que você pode ter como referência, diferente de como era naquela época que tu vivenciou essa etapa de transição, que não tinha muitas figuras que tu pudesse se identificar? Hoje tem, do exemplo, não puxando minha razão, tem eu, né? Tem a minha pessoa, que quando eu olho, Santrella, eu me inspiro em você, você é minha figura, você é isso, você é minha ídolo. Quer dizer, eu sou inspiração para muitas mulheres trans, nessa nova geração, né? Que eu queira ou não queira, eu abro portas, né? Eu abro portas. Então, assim, é muito gratificante uma pessoa se inspirar em mim. Eu não tive isso. Eu precisei viajar e
viajar e ter esse choque fora, né? De não ter contato, de não ter um livro, de não assistir nada voltado para o grupo trans. Nesse nosso primeiro eixo de rodada de perguntas, a gente está focando a discussão, a conversa, nas trajetórias e na própria visibilidade trans. Dentro dessa perspectiva, como é que tu consegue mencionar, relatar para a gente essa tua experiência no campo emocional? Quão adoecedor esse processo longo que foi a tua transição de gênero, quão adoecedor foi esse processo para a tua mente? Gente, é quase assim uma enxaqueca, praticamente, né? Numa época que não era falado, não existia temas, não tinha figuras, né? Era algo muito bolha, né? Então, assim, era um choque comigo mesma, né? De me aceitar, querer ser algo, mas a mim não me aceitar, o que as pessoas vão falar, o que a família vai falar. Então, essa autoaceitação de não aceitar-se é bem doloroso. É um campo minado, posso dizer assim. Hoje, eu acho que para as novas gerações está bem mais fácil, né? Claro que o Brasil mudou, está melhorando? Tá. Mas tem que muito melhorar ainda, principalmente para nossa classe. Acho que é isso, obrigado. Obrigada, De nada. Agora a gente conversa um pouco com o doutor Henrique, em cima assim, dessa trajetória que a Santrelli traz muito bem, né? E ela cita vários determinantes sociais, a questão da própria presença da família, né? Dessa questão religiosa que a gente ainda vive muito dentro da nossa sociedade, de uma forma ainda muito engessada até. E aí, como que essa rede de assistência à saúde, né, ela pode se articular para acolher trajetórias como a da Santrelli? Porque a gente sabe que existem ainda, apesar desse acesso que ela traz, né, das pessoas à informação, mas a gente ainda tem crianças, adolescentes, né, e até mesmo pessoas adultas que ainda precisam ser acolhidas. Então, como essa rede de assistência à saúde pode acolher essas pessoas, como a prática clínica pode se adequar para apoiar essas pessoas nesse processo de identificação de gênero? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo sobre temas que são tão relevantes, tão importantes e que podem trazer um impacto muito significativo na qualidade do atendimento à população transgênera. E essa pergunta, ela tem muitas complexidades, porque esses processos envolvem profissionais das mais variadas categorias. Quando a gente pensa em acolhimento no contexto de saúde, isso não diz respeito apenas aos profissionais que tiveram um percurso na sua formação em saúde propriamente, mas em todas as pessoas que estão trabalhando nesses equipamentos de saúde, desde quem faz trabalhos relacionados às questões administrativas, de segurança, de zelo pelo ambiente. Então, é algo que vai para muito além de uma formação meramente técnica do ponto de vista do atendimento em saúde. Porque a saúde, ela tem muitos determinantes, e para que a gente possa construir uma linha de cuidado que se baseia no acolhimento sensível, humanizado e ético, nós precisamos sempre enfatizar a ideia da educação. E a educação diz respeito a algo que vem desde muito antes das graduações, bem antes, inclusive, dos processos escolares. É algo que vem de um contexto familiar, que por sua vez está inserido no contexto cultural, social. Então,
existem muitos estereótipos, existem muitos estigmas, existem ideias distorcidas relacionadas à sexualidade, ao gênero. Então, é muito importante que a gente possa focar nesse aspecto da educação e trazer essas discussões para o âmbito social, familiar, escolar, e falando especificamente da formação técnica do profissional de saúde, que esses temas eles sejam inseridos na grade curricular obrigatória da formação dos profissionais em saúde, porque o que a gente observa hoje ainda é uma escassez. Então, os profissionais chegam para atuar, depois de graduados e especializados, muitas vezes, e não conseguem nem fazer um acolhimento